Olá, amigos telespectadores. Shalom Aleichem, paz seja convosco. Eu sou o Rabino Ishai Ben Yehudá e este é o programa Shabbat Shalom. Nesse sábado nós estaremos estudando mais uma parashá, ou seja, uma porção da Torá. O nosso povo, o povo de Israel, no mundo inteiro, estuda as porções da Torá no Shabat. São 54 porções, divididas, obviamente, né? A Torá dividida em 54 porções que são estudadas a cada sábado. E esse sábado a parashá é a parashá Bechalar, é uma parashá de 116 versículos. É a 16ª parashá, parashá 16 deste ano. Nós vamos agora à abertura do Shabat, como ocorre em todos os lares religiosos do nosso povo de Israel. Vamos então ao estudo da parashá Bechalar, que se encontra no capítulo 13 de Shemot, ou de Êxodo, a partir do versículo 17. A gente vê aqui que o povo continua a sua caminhada, né? O povo continua então saindo ali da terra. A gente viu no capítulo anterior a celebração de Pêssar, e o povo sai depois de recolher todas as, digamos assim, as doações, digamos entre aspas, que os egípcios fizeram ao povo de Israel, querendo que o povo saísse o quanto antes, porque haviam perdido os seus primogênitos. Inclusive o faraó perdeu o seu primogênito. No capítulo 13, nós temos uma instituição também do resgate do primogênito, porque Deus poupou os primogênitos do nosso povo ali no Egito, não é? Mas depois Deus requer um resgate, que nós chamamos em hebraico de Pidyon Haben. Então há um resgate que é pago, e esses primogênitos do nosso povo de Israel, mais tarde, eram solicitados, ou seriam solicitados, para servir no sacerdócio. E quando a família não queria que o seu filho primogênito se dedicasse totalmente ao sacerdócio, pagava então o resgate, o Pidyon Haben. Então no capítulo, lembrando também que Pêssar nos leva à morte de Yeshua. Yeshua morre na mesma data, né, na mesma época, digamos assim, e Yeshua se torna a nossa Páscoa. Nós celebramos Pêssar, a Páscoa, mas o nosso cordeiro, nós temos sim um cordeiro, que é Yeshua, o Messias do nosso povo de Israel. Ele é o nosso cordeiro. Então nós temos também, na data que celebramos Pêssar, nós temos o Seder de Yeshua. Nós celebramos ali em comemoração à morte de Yeshua, nós celebramos então ali o Seder, ou a ceia de Yeshua, dentro da cerimônia de Pêssar, quando também nós fazemos o lava-pés, que foi instituído por Yeshua. Isso nós, eu digo nós que somos messiânicos, judeus que cremos em Yeshua como nosso Messias. No capítulo 13, então, nós temos aqui a continuidade da parashá. Nós temos aí um fato importante, que é a passagem pelo mar e a destruição dos exércitos de Faraó. Nós vemos então que Faraó, depois,
mesmo tendo decidido deixar o nosso povo ir, como Deus havia dito, deixa o meu povo ir, mesmo assim Faraó vai atrás de Moisés com seus exércitos, e lembrando uma palavra que Moisés disse para Faraó, quando Faraó disse, saia daqui e tal, da minha presença, isso antes da morte dos primogênitos, e ele disse que não queria nunca mais ver a cara de Moisés, a face de Moisés, e isso aconteceu porque Faraó vai atrás com seus exércitos, que são destruídos no mar. Então é muito importante nós vermos aqui nesse capítulo 14 a passagem pelo mar, nós temos aqui, e nós temos então o verso 27 que diz o seguinte: então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retomou a sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram ao seu encontro, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar, porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar, nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar seco, e as águas foram-se-lhes como um muro, a sua mão direita e a sua mão esquerda. Então Israel teve a oportunidade de ver aqui que Deus, com mão poderosa, né, mostra ali aos egípcios quem era ele, e então o nosso povo, o povo de Israel, teme a Deus e crê ainda mais no Senhor, diz aqui o versículo 31, e creram no Senhor e em Moisés, seu servo. Nós temos aí a canção de Moisés, né? Após essa grande vitória, o cântico de Moisés, e nós temos aí o episódio das águas amargas também, que mesmo o povo, o endurecimento do povo, a gente falou do endurecimento do faraó, mas tem também o endurecimento do povo de Israel, né? Mesmo o povo vendo todos aqueles sinais que Deus fez, como a abertura do mar, agora o povo blasfema contra Moisés por causa de água, né? O versículo 22 do capítulo 15 diz assim: depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur e andaram 3 dias no deserto e não acharam águas. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porquanto eram amargas. Por isso chamou-se o seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? A gente vê aqui que mesmo tendo visto tantos sinais como o nosso povo viu, o nosso povo ainda permanece endurecido. Não é diferente de hoje, né? Hoje, muitas vezes nós vemos, temos o conhecimento, temos a Bíblia na nossa mão, temos as Escrituras na nossa mão. Muitas vezes temos também a Torá no nosso coração, que é a nova aliança. E muitas vezes nós nos endurecemos e não cremos no eterno. E isso aconteceu com o nosso povo ali no deserto. No capítulo 16 deste livro, nós temos um episódio importante. A questão do maná. Novamente, nós temos aqui no versículo 2: e toda a congregação de Israel, dos filhos de Israel, murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Por que nos tendes tirado
para este deserto, para matardes de fome a multidão. É interessante, né? A gente vê que o povo era escravo no Egito e por causa de carne chega a achar que era melhor lá no Egito, que lá estava melhor do que ali. É difícil de entender. Tinham lá de tudo, materialmente falando, mas eram escravos, sofriam. Agora não podiam passar por um momento e blasfemam novamente contra Deus. Então Deus envia o maná, nós temos aqui no capítulo 16, não é? No versículo 12, tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, fala-lhes dizendo, entre as 2 tardes comereis carne, pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Então ali Deus envia as codornizes, Deus envia carne para o povo, não é? Agora nós temos na sequência uma questão importante, que Deus decide colocar à prova o seu povo com o envio do maná. Nós temos aqui, no mesmo capítulo 16, vamos ver aqui, Deus dá a instrução, vamos ver aqui o versículo 20. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, alguns deles deixaram dele para o dia seguinte, no caso do maná, né? E aquele criou bichos e cheirava mal. Então Deus tinha dito que o maná caía num dia, né? Mas que era para comer no dia em que caiu. E que não podiam deixar para o dia seguinte. Então, no caso do maná, né? Então, vamos ver aqui o versículo 23, no caso, diz assim, e ele disse, isto é o que o Senhor tem dito, amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozeio, e o que quiserdes cozer em água, cozeio em água, e tudo que sobejar, ponde em guarda para vós até amanhã. E guardaram-no até amanhã, como Moisés havia ordenado, e não cheirou mal, nem nele havia bicho. Então disse o Senhor a Moisés, comei-o hoje, porquanto hoje é o sábado do Senhor. Não achareis no campo, 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é sábado, é o de sábado, nele não haverá. Deus coloca à prova o seu povo. Deus envia o maná, mas no 6º dia, na sexta-feira, eles deveriam colher o maná em dobro, porque não haveria maná no Shabat. Deus estava provando o seu povo. E veja o que aconteceu, verso 27. E aconteceu ao 7º dia que alguns do povo saíram para colher, mas não acharam. Então disse o Senhor a Moisés, até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Né? A minha Torá? Até quando? Então Deus envia o maná. Vamos continuar agora vendo um pouco da nossa adoração. Agradecemos a todos e esperamos vocês no nosso próximo programa. Shalom. A Congregação Israelita da Nova Aliança em Curitiba agradece à Rede Super de Televisão e à direção da PIB Curitiba por esta oportunidade, certos de que o Eterno nosso Deus abençoará aqueles que abençoam o seu povo, Israel.